CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, bom dia aos companheiros que nos ouvem de casa. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos pegar do item 14 em diante, que é o suicídio e a loucura, e nós vamos usar o primeiro parágrafo do item 16 para a página de abertura para o nosso estudo. Então, item 16, somente o primeiro parágrafo. Pode ler, Sandra. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimulantes aos suicídios. Elas produzem a covardia moral. E quando se vêem homens de ciências apoiarem sob a autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte. Não é induzi-los a concluir que, se são infelizes, o melhor que têm a fazer é se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los disso? Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nada, além do nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale atirar-se nele imediatamente do que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. Muito bem. Então, vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo. Eu vou pedir a Sandra para fazer, tá, Sandra? Tá. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar em Jesus, vamos pedir a Jesus que nos proteja, que proteja todos esses nossos irmãos que têm um pensamento em suicídio, que proteja e guie todos esses irmãos que já cometeram esse ato. Que Jesus ilumine todos esses corações, amparando-os, encaminhando-os para o futuro. Vamos agradecer também a Seu Altivo e toda essa equipe dessa casa de amor que nos acolhe, que nos ampara, que a gente tenha essa oportunidade de estarmos aqui estudando, nos instruímos com o ensinamento de Jesus. Vamos agradecer a todos, que todos sejam bem-vindos, que todos saiam daqui com o coração mais aliviado e entendendo mais um pouco da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como sempre fazemos, a gente sempre faz um paralelo entre as obras de Kardec. E para quem estiver com o livro nas mãos, que quiser anotar, porque nós estamos estudando, então quanto mais a gente anotar, melhor, né? Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 15, a introdução do Livro dos Espíritos tem 17 itens. No item 15, os Espíritos se referem à questão do suicídio. Então é muito interessante que em casa vocês peguem o Livro dos Espíritos para dar uma lida, porque vai acrescentar muito ao nosso estudo de hoje. Eu só separei alguma coisinha aqui para comentar com vocês. Ele diz assim, olha, todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. O nosso estudo hoje é o suicídio e a loucura. Aí ele diz assim, a loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro. Então, é como se nós fôssemos um computador, né? Você vem para passar por determinadas provas e o teu organismo, se você tiver que passar, o teu organismo auxilia você vencer aquela dificuldade ou não. No caso da loucura, ele diz que nós temos uma predisposição orgânica no cérebro para passar por aquela prova.
Mais adiante, ele diz assim, olha, o espiritismo bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. E mais adiante, ele fala, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista muito elevado. Elas, as preocupações, lhe parecem tão pequenas a par do futuro que os aguarda. A vida se lhe mostra tão curta que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis. O que em outro produziria violenta emoção, pouco afeta o verdadeiro espírita. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se as sofrer sem murmurar, sem se queixar, porque será recompensado na medida da coragem e da resignação que o preservam do desespero. E aí vai por aí afora. Então, esse item 15 do Livro dos Espíritos é muito importante que a gente pegue para estudar. Então, vamos ao nosso assunto de hoje. O suicídio é loucura. Item 14. Pode começar, isso. A calma e a resignação, adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Que palavras que a gente destacaria, se a gente quisesse sublinhar no livro da gente? Nesse pedacinho que a Sandra leu. Calma, resignação, serenidade. E é isso que a gente precisa ter. Precisa ter calma, as provas vêm, estamos num planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, então nós vamos passar por dificuldades. Mas se eu entender, eu tenho resignação. Se eu tiver calma, eu me equilibro, e equilibro os que estão à minha volta. E a serenidade, que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Porque quando a pessoa perde o equilíbrio, perde a serenidade, ela não tem resignação, ela não tem fé, e ela então cai para o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. O que são as vicissitudes? A gente está cansado de saber, mas só para a gente lembrar. É a instabilidade dos acontecimentos. Uma hora a gente está muito alegre, está sorridente, está feliz, recebeu uma notícia boa. Daqui a meia hora recebe um telefonema que nos entristece e nos deprime. Então, essas são as vicissitudes, são as nuances da nossa emoção, que uma hora está tudo muito bem, daqui a pouco pode não estar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbá-lo. Então, o que ele está dizendo aí? Que o Espiritismo faz com que a gente encare as coisas desse mundo com indiferença. Aí a palavra indiferença parece que fica assim meio pesado, mas quer dizer, com compreensão, sem desespero, sem se desequilibrar, sem permitir que a depressão tome conta de nós. Porque se você der... E sem valorizar muito. Tem gente que valoriza, acontece uma coisa ruim, ela valoriza, ela entra de cabeça naquele sofrimento, aí ela tem que ligar para uma porção de gente, para todo mundo saber que ela está passando por aquilo. Quer dizer, ela valoriza demais o acontecimento ruim. E é isso que a gente aprende com a doutrina. É não valorizar, é entender que eu estou passando por aquilo, é mais uma lição que eu tenho que passar. Aí ele diz, e receber até mesmo com alegria. É fácil? Não.
Mas é para a gente entender que nós estamos quitando nossas dívidas. Todas as vezes que a gente passa por uma dificuldade, que a gente entenda isso, estou quitando mais uma prestação da minha dívida. E que eu possa ir saldando ali o meu débito o mais depressa possível. Oi. Uma palavra que nós não vamos encontrar nesse parágrafo aqui, Ah. para sublinhar, mas a gente pode voltar, é oportunidade. Sim. Se a gente chegar a essa compreensão, a essa indiferença não alienada, Não, isso. né? É oportunidade. Eu estou vendo aqui uma oportunidade para melhorar. Não que seja fácil, e nem que eu vou falar pela minha pessoa, que o tempo todo eu estou fazendo isso. Mas, volta e meia, é uma conclusão a que eu chego em relação a esse tipo de situação. Porque, às vezes, é fácil somatizar esses problemas e começar a se sentir vítima. Isso, é. Mas a gente também tem a oportunidade de olhar para isso e ver, não, uma oportunidade. É claro que aí a visão vai ter que ser aquela mesmo, né? Expandida, da continuidade da vida, das muitas existências e tal, e das necessidades de passar pelos reveses. Temos necessidade de passar, né? Estamos aqui, como diz o livro, expostos a todas as circunstâncias da vida. E é isso que você falou, é uma oportunidade da gente raciocinar, da gente entender de que maneira que eu tenho que reagir a uma determinada coisa. Essa semana, uma amiga nossa, o marido ficou muito doente, foi para o hospital, foi para o CTI, e ela me contando que quando ela foi preencher lá um documento no hospital, ela tem 5 sobrenomes. Aí ela falou o primeiro nome, aí a moça disse, eu quero o nome completo. Aí ela disse os 5. Aí a moça, devagar, eu preciso escrever seu nome. Aí ela disse, aí eu briguei com ela, porque eu não tenho culpa de ter 5 sobrenomes. A moça também, coitada, não é uma máquina, ela está ali digitando, mas também... Então, é a maneira como você reage às coisas. Você está numa dificuldade, o marido dela estava na UTI, mas a moça também da recepção não tem culpa. Ninguém tem culpa do outro estar passando por aquilo. Então, você também tem que agir com moderação, com equilíbrio, né? E quando a gente passa por uma situação difícil, é isso que você falou, é uma oportunidade da gente raciocinar sobre isso que nós estamos estudando aqui na nossa doutrina. Eu não posso me desequilibrar. Eu não posso desequilibrar a pessoa que está junto comigo. Ela não poderia desequilibrar a moça que estava ali trabalhando, preenchendo a ficha, né? Mas é a pessoa não se preparar para um momento de dificuldade que a gente sabe que já passou, está passando e vai passar. Não tem jeito, nós estamos aqui para isso, para aprender, né? É isso aí. Então, nós já falamos, ele fala aqui da compreensão, né? Da compreensão que o Espiritismo lhe dá, que o coloca acima desses acontecimentos, porque dá a compreensão, dá o entendimento, né? E que preserva a sua razão dos abalos que poderiam perturbar a sua razão, poderiam perturbar a sua calma, o seu equilíbrio. E a gente também tem que pensar assim, tem sempre alguém em situação de sofrimento maior do que o nosso, né? Tem sempre alguém numa dificuldade. Eu passei agora pela minha dificuldade, fiquei dias na UTI, mas eu fico pensando, e quem não tem um plano de saúde? Não é? E quem não tem um médico que você possa ligar e dizer, doutor, eu estou passando mal. Se você depender de um hospital público, você não tem essa facilidade. Você tem que ir para lá, entrar na fila e esperar ser atendido. Então, são coisas que na hora do desespero, da dor, a gente não pode entrar em pânico. A gente tem que ter, como diz o Evangelho, olhe para o lado, que você vai ver sempre alguém em situação mais dolorosa que a sua. E isso nos equilibra. Eu tenho que me equilibrar para poder seguir em frente, né? Vamos para o item... Olha só para dizer a vocês que esse assunto está muito bem explanado na questão 943 do Livro dos Espíritos. Da 943 em diante, tá? O Livro dos Espíritos já entra nesse assunto com muito... da 943 em diante. É o desgosto da vida, suicídio. Então, em casa, vocês deem uma olhadinha para complementar o raciocínio da gente aqui.
E depois também a questão 375 em diante. O item, quando começar o item 15, é relativo à questão 375 em diante. Vamos lá, vamos lição do 15. Acontece o mesmo em relação ao suicídio. Se fizermos exceção aos que ocorrem na embriaguez ou na loucura, o que podem ser chamados de inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, eles sempre têm como causa um descontentamento. Um descontentamento. Aí, no Livro dos Espíritos, ele diz assim, na questão 945, ele diz assim, que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto pela vida? Os espíritos responderam, insensatos, por que não trabalharam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Quer dizer, trabalhar aquele assunto, trabalhar aquele problema, arranjar uma solução, ver de que modo eu posso sair da enrascada, porque esse desgosto pela vida pode ser a sua vida particular, né, de família, pode ser no trabalho, pode ser o desgosto com um filho, uma traição de um amigo. O que eu tenho que fazer para sair daquele aborrecimento? E não por causa de um desgosto, ele cometeu o suicídio. E daí é que ele se atrapalhou mais ainda, né? Aí ele vai falar aqui da questão do que pode do suicídio quando é causado pela embriaguez ou loucura, que são chamados de suicídios inconscientes. A pessoa fez aquilo, mas ela não estava consciente dos atos que ela estava cometendo, né? Bom, Ora, aquele que está certo de ser infeliz só por um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire a paciência. Só se desespera quando não vê um fim para seus sofrimentos. O que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Quer dizer, é a noção que o Espiritismo nos dá, né? Aquele que sabe que está passando por uma fase difícil, um momento de infelicidade, mas sabe que futuramente ele poderá ter dias melhores se ele enfrentar a dificuldade com resignação, se fizer as orações dele com fé, com fervor, ele vai sair daquela dificuldade, que tudo é passageiro. E ele adquire paciência, e só se desespera quando não vê esse fim, quando ele não tem esperança, quando ele achar que vai morrer e tudo vai ficar resolvido. Eu vou me livrar desse problema. Vamos lá. Porém, para aquele que não crê na eternidade, que acredita que nele tudo se acaba com a vida, se estiver atormentado pelo desgosto e pelo infortúnio, só na morte vê o fim desses males. Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar sua infelicidade pelo suicídio. Quer dizer, ele não teve paciência, ele não teve esperança. Aqui ele diz que ele estava diante de uma situação que deixava ele em desespero. E aí nós vamos ver da desilusão que sofre o suicida. Uma grande desilusão. Se todos eles soubessem disso, não praticariam o suicídio, né? Vamos ver o 16. Nós já lemos um pedacinho, mas vamos reler para a gente, sempre é bom guardar. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro são as ideias materialistas. E as ideias? E as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimulantes ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. A incredulidade, a pessoa acha que não existe nada além dessa vida. Ela não faz uma oração, mesmo que ela faça uma oração chorosa, dizendo, Senhor, eu estou em desespero, eu estou sem saber o que eu vou fazer, mas me ajuda, me intua, me dê esperança, me dê coragem. É uma prece que a gente está fazendo, nós estamos fazendo uma súplica. E a gente vai ser ouvido, porque nós temos o anjo da guarda do nosso lado. Nós temos nossos amigos espirituais. O incrédulo,
Ele não tem esse recurso para ele não utiliza esse recurso, ele não acredita em nada. E aí vem o desespero. Aí ele diz, as ideias materialistas. Então, a incredulidade e as ideias materialistas são os maiores estimulantes ao suicídio. Não temos nenhuma dúvida disso, né? Que provocam a covardia moral. Lá pelas tantas nós vamos falar da coragem moral. A pessoa que está passando por uma dificuldade diz, não, eu vou fazer a minha prece, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou conversar com alguém, eu vou buscar meios de arranjar uma solução. Essa pessoa tem a coragem moral para sair da dificuldade. O suicida, pela incredulidade, pelas ideias materialistas, ele tem a covardia moral, ou seja, ele foge do problema. Foge, em termos, né? Porque quando ele desencarna, ele vê que o problema está lá instalado. Que ele tinha que ter resolvido aquele problema para que o espírito dele continuasse na caminhada dele. E, no entanto, ele cometeu o suicídio, foi um impacto. O espírito parou ali naquela dificuldade, ele vai reencarnar e voltar para aquela mesma dificuldade para ele aprender a arranjar soluções para a vida dele. Então, é uma desilusão, não é? É uma desilusão muito grande que o espírito sofre. E quando se vê em homens de ciência apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte. Não é induzi-los a concluir que, se são infelizes, o melhor que têm a fazer é se matarem? Olha a responsabilidade desses filósofos que a gente ouve, vê as palestras dele na televisão ou através do YouTube. Eles são materialistas. Tem um que é muito inteligente e diz, eu tenho inveja de quem tem fé. Eu digo, olha, até você admite que tem inveja de uma coisa que você não pode ter. Mas a fé você constrói dentro de você, é só querer. Não é? Olha a responsabilidade dele. Porque diz aqui, ó, que eles se esforçam para provar aos seus ouvintes, olha, isso foi escrito em 1800 e tanto, né? Mas a gente vê acontecer hoje. Para provar aos seus ouvintes, aos seus leitores, porque esse pessoal escreve muitos livros, que eles nada têm que esperar após a morte. E induzir-os a concluir que, se são infelizes, o melhor que tem que fazer é se matar. É de uma responsabilidade muito grande, porque muitas vezes eles são professores, eles se dirigem a jovens, são pessoas muito inteligentes, que falam muito bem, e o jovem se impregna daquele conhecimento ali e diz, se ele está falando isso, ele está certo. Eu lembro, eu e meu marido, a gente se lembra quando nosso filho caçula entrou para a faculdade, logo na primeira semana ele chegou em casa e falou assim, mãe, você sabia que Jesus Cristo não existiu? Pode parar. Não quero saber. Então, meu professor de filosofia, eu digo, eu não quero saber. Ele não sabe nada, meu filho. Ele sabe da filosofia. Ele não sabe nada a respeito do Cristo. Tá? E aí, conversei com ele. Mas eu me lembro tão bem, eu estava na cozinha fazendo alguma coisa, ele chegou empolgadíssimo. Porque eu estava na casa espírita, né? Então, ele, mamãe, sabia que Jesus Cristo não existe? Não existiu? Não tem nada que prove? Porque um professor vai falar isso para um jovem, o jovem acredita no professor, né? Ele está dando aula de determinada matéria porque ele sabe. Aí o professor diz uma coisa dessa, o jovem acredita. E ele está dizendo aqui da responsabilidade desses homens de ciência que fazem isso. Se ele desconhece o assunto, não fale daquilo, né? Fala lá da matéria dele, mas não fala desse assunto. Ele não entende isso, ele não sabe isso, né? Que compensação... Que lhes poderiam dizer para desviá-los disso? Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nada, além do nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva
mais vale atirar-se nele imediatamente do que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. Ele acha que cometendo suicídio ele vai sofrer por menos tempo. É por ignorar. E o suicida, a ideia dele, além de todo o sofrimento que está passando, a gente reconhece isso, mas por ele ser incrédulo, ele não tem onde se basear, ele não tem fé, ele não se apega a Deus, ele tem ideias materialistas, ele tem uma série de coisas que ele acha que dão a base para ele ter ideias suicidas, né? E ele achar que o sofrimento vai acabar ali com a morte, né? E ele acha que aquilo é um gesto heróico, mas é um gesto egoísta, porque ele deixa os familiares em grande sofrimento. Nós tivemos uma pessoa há muitos anos, na década de 70, que cometeu o suicídio, e aí a gente ficou pensando, como é que ficou a cabeça dos filhos, como ficou a cabeça da mãe e do pai. A pessoa, na hora do desespero, não pensou, ele estava com problemas psiquiátricos, ele estava em tratamento. Mas, se tivesse uma noçãozinha do que nós estamos estudando, né? E se eu tivesse naquela época, se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez eu tivesse ajudado. Eu tentei ajudar fazendo companhia à pessoa, mas a pessoa estava tão desesperada que dizia assim para mim, sabia que você me incomoda? Sabia que a sua presença me incomoda? Eu não gosto quando você vem aqui. Eu ouvia isso, mas isso não me magoava, meu marido sabe disso. Ele dizia isso para mim e eu dizia, tá bem, estou te incomodando, mas eu não vou embora não, vou ficar aqui. Mas eu não tinha muito argumento para conversar com ele. Porque também ele não queria argumento, ele não queria conversar. Ele tinha umas ideias fixas e se achava correto. Então, a pessoa está sem esperança, a pessoa está muito sofrida. Então ele a consequência na família foi muito dolorosa. Foi muito dolorosa. Então, além do espírito que cometeu o suicídio, passar por um grande sofrimento, ter uma grande desilusão, ele também vê os seus familiares em grande sofrimento. E aí, o que acontece aqui? O que o materialista propõe a ele? Que acabou, morreu, acabou, não tem mais nada. Além de que seria uma vida nossa sem objetivo, né? Para que a gente vai estudar, trabalhar, fazer um monte de coisa boa, se morreu e acabou? Não tem lógica isso, né? Não tem lógica nenhuma. Não, tanto a dele como dos próximos. Porque aí, no caso dessa pessoa que eu estou lembrando, ele tinha filhos pequenos. Então, os filhos não souberam, não entenderam nada, acharam que foi um acidente, ficou por isso mesmo. Mas, passado um tempo, um primo, um parente, chegou para o mais velho e falou, sabia que teu pai fez isso? Foi um choque muito grande. Foi um choque. Mas um garoto de 11, 12 anos não pensa assim. Certamente houve um desentendimento entre os primos e o outro de vingança, de agora eu vou te contar, porque ele sabia. É natural. Exatamente. Se viu sozinho com ele, sabia de uma coisa que o outro não sabia, ele fez isso mas foi assim um pânico que deu. Então, olha como se estende essa dor, né? É uma dor que se estende, ela não adianta você tomar um calmante e ir no psicólogo, não adianta, porque aquilo permanece, o sofrimento. Na verdade, eles são traidores do maior filósofo de todos, que foi Sócrates, que não só se submeteu àquela sentença da como ele tinha convicção que ele continuaria existindo, e aí ele dizia, eu posso dizer que tudo sei que nada sei. Esses que vêm depois parece que se envolvem numa tese que começa lá, mas não é bem verdade. Porque eles são influenciados pelo materialismo no entorno deles e talvez até por uma vaidade de serem aparentemente acima da média.
Com certeza. Com certeza. Com certeza, é isso mesmo. A propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio, e aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Tá ratificando o que ele falou no início do parágrafo, né? A grande responsabilidade. Com o Espiritismo, a visão da vida se transforma, pois a dúvida não é mais permitida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. A coragem moral, a coragem de enfrentar a dificuldade, de buscar soluções, de entender que está passando por aquilo, é uma lição que ele tem que passar e que aquilo tem um objetivo. Eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Deus não ia permitir que eu passasse por esse sofrimento por passar. Deus lá de cima dizia assim, olha, aquela ali vai passar por determinado sofrimento agora, está na hora dela. Aquilo tem um motivo, não é? Há um motivo. Então, nesse parágrafo, que a gente destaca aqui, a questão da paciência e da resignação. E a coragem moral, a coragem de enfrentar a dificuldade e buscar soluções. Vamos para o 17. O Espiritismo ainda tem, sobre esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo nos dar conhecimento da sua situação infeliz, provando que ninguém transgride impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Gente, isso está tão bem explanado no Livro dos Espíritos, da questão 943 em diante, que é bom que todo mundo leia em casa, porque é muito interessante. E quando ele fala aqui que o Espiritismo nos mostra os próprios suicidas vindo nos dar conhecimento da sua situação infeliz, são os casos que tem lá no livro do Céu e Inferno. Outra obra de Kardec muito importante da gente ler, da gente estudar, né? Dos espíritos sofredores. Então, quando a pessoa diz assim, eu não sei, ninguém voltou para dizer o que acontece lá? Não, é um livro de reportagem. É um livro de reportagem que os espíritos vêm nos dar os seus depoimentos. Um livro muito sério. E que a gente fica sabendo o que acontece quando se comete o suicídio, porque ele diz aqui, porque ninguém transgride impunemente a lei de Deus, que só Ele pode determinar a hora da nossa chegada e a hora da nossa partida. Se eu interferir na hora da partida, eu estou transgredindo a lei de Deus. Entre os suicidas, existem aqueles cujo sofrimento, embora seja temporário em lugar de eterno, não é menos terrível e de natureza a fazer com que se reflita muito bem qualquer pessoa tentada a partir da terra antes da ordem de Deus. Antes da ordem de Deus. Aqui também tem uma palavra que ontem, num estudo que a gente faz de manhã aqui, né, Luiz? Nosso estudo ali na salinha, no sábado de manhã, ontem nós falamos sobre a palavra crente, que há pessoas que não entendem que o crente é aquele que crê. Nós somos crentes, porque nós acreditamos no Cristo, acreditamos nos bons espíritos, acreditamos que a prece nos equilibra, organiza a nossa emoção, a nossa mente. Então, nós somos crentes. Todo aquele que crê é crente. Essa palavra não é para uma determinada religião, ela é de todo aquele que crê. Então, foi só para dar uma lembrada que, às vezes, a pessoa diz uma coisa assim e a gente, na hora, não tem como responder. Mas é só dizer assim, eu também creio. Né? Assim, mas uma pessoa conversando comigo, que não é espírita, falou, mas eu sou cristã. Eu digo, eu também. Acredito no mesmo Cristo que você. Eu sou cristã. Aí a pessoa para pensar, porque está tão acostumado a ouvir aquilo e repetir aquilo, não raciocinou
que o espírita, o católico, o evangélico, se acredita no Cristo, ele é cristão. Independente de ser espírita, ser católico, ser evangélico, ele é cristão, ele acredita no Cristo, né? O espírita, portanto, tem vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tiver sido na terra. Aqui também a gente, eu tenho que ser infeliz? A palavra também está meio pesada aqui, não é? O espírita, ele tem a certeza de uma vida futura. Nós aprendemos isso lá no capítulo 2, sobre vida futura. Ele sabe que será tanto mais feliz quanto resignado. E por que você tem a resignação? Porque você está passando por um momento que você está sendo testado. Quando a gente está alegre, feliz, numa reunião de família, de amigos, eu tenho que provar minha resignação? Não. Eu tenho que provar minha resignação no momento difícil da minha vida. Então, esse momento difícil é um momento infeliz. O que não é feliz é infeliz. Então, quando a gente lê aqui, olha, ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz ele for, mas é nesse sentido, só do oposto da palavra feliz. O momento em que eu estou feliz, que eu estou alegre, eu não estou provando a minha resignação. Eu vou provar no momento em que eu estou infeliz. Ou por uma dor física, ou por uma dor emocional. Nesse sentido, que às vezes a gente se pega na palavra, né? E quanto mais resignado ele tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário ao que espera, que se liberta de um mal para cair em um pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao crer que, se matando, irá mais rápido para o céu. Que o suicídio é um obstáculo a que ele reencontre no outro mundo as pessoas que foram objeto de suas afeições e que lá espera encontrar. Olha só, aqui diz uma coisa interessante também, né? Aquele que é incrédulo, ele tem a certeza de que, abreviando a sua vida, ele acha que ele vai para o céu. Aí a gente lembra, tem espírita até que fala isso também, né? Fulano descansou, estava sofrendo muito, descansou. Lê do engano. Quem foi que disse que a gente desencarna e descansa? Não é? Não é isso. O outro diz assim, olha, desencarnou, entregou a alma a Deus. Gente, para entregar a alma a Deus, essa alma tem que estar limpa, 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 limpa. Né? Aí a gente estuda lá no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. Quem de nós aqui tem puro coração, como Jesus fala? Pode ser que tenha alguém que tenha, porque eu não tenho. De vez em quando a gente dá umas escorregadas, não dá? Então, como é que quando eu morrer, que eu estou mais para lá do que para cá, como é que eu vou entregar minha alma a Deus? Eu só me aproximarei dele quando eu estiver purificada. Então, a gente fala umas coisas, às vezes até para consolar a família, a gente diz, olha, descansou, entregou a alma a Deus, mas o espírita sabe que não é nada disso. Não é nada disso. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, é contra seus próprios interesses. Assim, o número de suicídios evitado pelo Espiritismo é considerável e pode concluir-se que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Suicídios conscientes, porque ele falou do que comete o suicídio, mas que ele está com problemas psiquiátricos, quando ele está fora de si, ou quando ele é um alcoólatra, ele também está fora de si. Né? Ele é alcoólatra, de repente está andando pelo meio da rua, nem está olhando se vem carro, se não vem, está na estação do trem, cai na linha do trem porque está tonto. Ele está falando dos suicídios conscientes, daquelas pessoas que cometem o suicídio por covardia moral, para fugir das dificuldades. Portanto, comparando-se aos resultados das doutrinas materialista e os da doutrina espírita, somente sob o ponto de vista do suicídio, observa-se que a lógica das primeiras ele a conduz, enquanto que a lógica do espiritismo o evita, fato que é confirmado
pela experiência. Pela experiência, sabemos disso, né? Quantas pessoas adentram a casa espírita com ideias suicidas, aí a gente faz o atendimento fraterno, pede àquela pessoa que venha mais vezes à casa, que faça os cursos, que comece a estudar a doutrina, que busque uma tarefa na casa, e a pessoa muda de ideia. Então, a doutrina espírita, um dos grandes objetivos dela é esse, é mostrar o sentido da vida para nós. E o sentido da vida é o melhor possível, que é a gente se educar, a gente aprender para melhorar cada vez mais a nossa vida futura. Vamos para o item 18. Agora começam as instruções dos espíritos. Até agora foi Kardec falando. Vamos entender bem o nosso evangelho. Até agora era pensamento de Kardec. Agora começam as instruções dos espíritos. Então, só para dar o exemplo, olha, o item 18, bem e mal sofrer, o espírito Lacordaire. E vai por aí afora. Tá? O 19, Santo Agostinho. Agora são os espíritos que colaboraram com Kardec na confecção do Evangelho. Então, vamos ver o bem e o mal sofrer? Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Ele não se referia aos sofredores em geral, pois a todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Então, ele diz aqui que ele não se referia aos sofredores de modo geral, porque todos que estão na terra têm motivo de sofrimento. Não adianta a gente achar que aquela pessoa é muito rica, é muito bonita, é jovem, é feliz. Não, ela tem seus momentos de dor porque ela está num planeta de provas e expiações. Ela tem seus momentos de aflição. Então, é isso que ele está falando. Porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Provas bem toleradas, com resignação, sem revolta, né? Tentando aprender com aquela prova, sempre pensando o que Deus está esperando de mim nessa hora. Ele não está esperando que eu cometa o suicídio, ele não está esperando que eu, de repente, comece a dar soco na mesa. Né? Sempre que eu vejo uma cena assim em filme, que a mesa cheia de louça, ela quebra tudo, eu digo, vai ter um trabalho danado depois para limpar o chão, catar os cacos todos. Era bom que não tivesse quebrado. Além do prejuízo material, o cansaço que vai ter depois. Quer dizer, não é isso que eu tenho que ter. Eu tenho que parar para pensar, estou passando por isso, tem que ter uma solução. E eu vou achar a solução. Deus vai me ajudar. O meu anjo da guarda está junto comigo, vai me intuir. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Gente, essa frase é para sublinhar, é passar o marca-texto. Olha, o desânimo é um erro. O que é o desânimo? O desânimo é a preguiça. Preguiça. Só que a palavra aqui está mais bonita, é desânimo. É a pessoa que amanhece o dia e diz assim, hoje eu não estou a fim de fazer nada. Hoje eu não quero fazer nada, eu vou ficar deitada aqui. Vocês já pensaram? Vocês já pensaram um homem que tem seu trabalho remunerado, ele tem o horário de entrada, de saída, ele amanhece o dia dizendo que ele hoje não vai trabalhar? Ele pode perder o emprego. E isso vai trazer consequências seríssimas. Não é? Uma mãe, uma dona de casa que resolve amanhecer o dia e dizer, hoje eu não vou fazer nada. As crianças não vão comer, a louça não vai ser lavada. E fica tudo lá esperando, louça, roupa para passar, não é? Nem pensou que você tem? Você olha assim, de que a roupa está toda me esperando ali. Para cima ou para baixo? Ah, não é? Tá bom? A pessoa fica... É isso que você tem a impressão que você tem quando você diz, hoje eu não vou fazer isso, não, vou deixar para amanhã. Aquela coisa fica lá te esperando. Fica lá te esperando até amanhã. Não é tão bom quando a gente se livra daquele trabalho? Eu tenho que fazer, eu faço, acabou. Pronto, eu não deixei nada para amanhã. Então, quando ele diz aqui, o desânimo é um erro, porque a preguiça é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Quando você diz, hoje eu não vou fazer nada, é porque hoje eu não estou com coragem de fazer nada. Então, não vou fazer nada hoje, vou ficar o dia inteiro deitada, vendo televisão, né? Ou no celular agora, que é um passatempo, né? Então, quando ele diz isso,
É porque a gente tem que pensar assim, olha só, se tudo aqui está funcionando, meus braços estão funcionando, minhas pernas estão funcionando, meus olhos, meus ouvidos, eu falo, eu entendo. Por que desânimo? Por que não vou fazer isso hoje? Por que vou ficar deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã? É isso que Deus não perdoa, é a preguiça. Agora, quando a pessoa não tem os braços, não tem as pernas, não tem visão, ela é surda, é muda, ela tem dificuldades. Mas quando está tudo funcionando, por que o desânimo, né? Vamos lá. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva, na vontade de Deus. A prece é um sustentáculo, e ele diz que ela não é suficiente se ela não for apoiada numa fé viva na vontade de Deus. Se eu não me submeter seriamente à vontade de Deus. Mas se a minha prece for com fervor, com fé, com amor a Deus, a prece é um sustentáculo maravilhoso. É um grande recurso, é uma pilastra na nossa vida, é um poderoso apoio, mas tem que ser baseado na fé. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Entendemos essa comparação? Ele não dá fardo pesado para quem não aguenta. Então a pessoa diz, eu não estou aguentando mais, eu não sei por que Deus me impôs essa prova. Não, aguenta sim. Tenha fé, faça a sua prece e vamos embora. Vamos trabalhar. E ele diz, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A pessoa faz uma coisa pequenininha e diz, mas eu vou ser recompensada porque eu fiz aquilo. Fiz uma coisa tão pequena que eu não podia fazer. Né? Agora, se foi uma prova difícil e você foi resignado e teve coragem de avançar, de arranjar uma solução, aí a recompensa é grande. Então, há uma proporcionalidade aí, na prova e na recompensa, na maneira como você agiu durante a prova. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição, mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. É cheia de adversidade, é cheia de dificuldades. A gente não está aqui para passar por facilidades, mas é preciso que eu mereça a recompensa, que eu saiba passar pela aflição, fazendo a minha oração, acreditando em Deus, pedindo a Ele coragem para enfrentar a dificuldade. O militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não procureis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se embotaria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter mais coragem que em um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. Sofrimento moral. O sofrimento moral é sempre muito maior do que o sofrimento físico, né? O sofrimento físico você toma um analgésico e resolve. O moral não. O moral precisa de coragem, precisa de força, precisa de fé, né? Precisa de ânimo para poder ir em frente. O homem não tem recompensas por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros da vitória em um lugar glorioso. Pode ser até que a pessoa faça uma série de coisas corretas e boas e não tenha ninguém elogiando. A pessoa diz assim, pô, filho, ninguém falou nada, ninguém. É muito comum até a mulher fazer um almoço, e
todo mundo comeu, Maria dos filhos comeram e foram embora, ninguém elogiou. Aí ela fala, ninguém falou nada, deu uma caprichada hoje. Então ele diz aqui, nem sempre você tem a recompensa por essa espécie de ânimo, de vontade, mas não faz mal, né? Porque os bons espíritos viram. Tudo que a gente faz com amor, com boa vontade, não precisa que mais ninguém elogie, porque os bons espíritos viram, eles foram testemunhas da sua perseverança, da sua vontade em fazer a coisa da melhor forma possível. Quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo, e quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação: eu fui o mais forte. E é isso aí, quando você luta, você diz assim, minha vontade é desistir, eu tenho vontade de abandonar, eu tenho vontade... E você consegue vencer essas vontades, você pode dizer para você mesmo, eu fui o mais forte. Ou seja, eu consegui, através do meu ânimo, da minha boa vontade, né, que a vontade é uma potência da alma, como diz Leon Denis, eu consegui superar aquilo. Então, que a gente possa dizer isso muitas vezes na nossa vida, sempre que a gente vencer um obstáculo. Bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicados a alegria que lhe falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Lacordaire. Então, bem-aventurados os aflitos, pode ser traduzido assim, aqueles que têm o ensejo de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, tudo isso nós temos que ter. Não tem como fugir de um desses atributos, de uma dessas virtudes. E a sua submissão à vontade de Deus. O que é a gente ser submisso à vontade de Deus? Além da gente tomar conhecimento das leis dele, além da gente tomar conhecimento dos ensinamentos do Cristo, quando eu estou me submetendo à vontade de Deus, é porque eu estou pensando, falando, agindo, sempre de acordo com a vontade de Deus. Que a gente sempre imagine, eu gosto muito, acho que eu já falei isso aqui, daquela imagem do óbolo da viúva, quando o Evangelho diz, estava Jesus sentado em frente ao gasofilácio. Gasofilácio é o lugar onde se colocavam as oferendas, as contribuições. Vendo como cada um colocava ali a sua contribuição. E ele viu as pessoas com dinheiro botar a mão no bolso, tirar o dinheiro e botar no gasofilácio. Foi quando ele viu a viúva, a mulher pobre, que pegou as moedas que ela tinha do bolso e colocou lá. E ele disse, ela deu muito mais do que os outros, porque ela deu o que ela tinha, e os outros deram o que lhe sobravam. Então, essa imagem do Cristo sentado, observando, que se a gente pensar nisso, todas as vezes que eu tiver que tomar uma atitude, todas as vezes que eu tiver que falar alguma coisa, todas as vezes que eu tiver que agir de determinada maneira, que eu imagine que Jesus está ali me olhando, vendo o que eu vou fazer. Muito especialmente nós que estudamos a doutrina espírita, que não podemos dizer, eu não sabia que não podia fazer isso. Ah, sabia. Não é? Então, que a gente imagine que Jesus está sempre olhando para nós e afirmando com a cabeça. Porque se ele fizer assim, é muito triste para nós, né? Então, que a gente pense nisso, né? Nós temos ali 5 minutinhos. A gente podia ler um pedacinho aqui do Mal e o Remédio. Depois, semana que vem, a gente dá uma... Semana que vem, a gente repete do início. Mal e o Remédio, uma mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho, excelente, muito bom da gente estudar. Vamos lá. É a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vale de dores, a terra, o vale de dores. Vós que vieste viver na terra,
Esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhais o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter à prova. Nós vamos estudar isso com mais profundidade quando nós estudarmos o capítulo 16. Mas, de qualquer forma, já desde o tempo do Velho Testamento, dos profetas, que eles diziam que a terra era um lugar de prantos e ranger de dentes, um lugar de sofrimento. Todos aqui sofrem, uns mais e outros menos, porque uns também valorizam muito o sofrimento, como nós falamos aqui, né? E outros encaram o sofrimento para arranjar dando solução, não é isso? Então ele diz, ele está sendo bem duro aqui. Vós que vieste viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos. Mas quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor, por haver querido vos submeter à prova. Que a gente lê assim, diz, como é difícil a gente, na hora da dor, do sofrimento, a gente bendizer o Senhor pela prova que está passando. Mas a gente tem que ensaiar. A gente tem que ensaiar. Nas pequenas coisas, tá? Cortando uma determinada coisa, cortou o dedo, não tem que sair esbravejando, né? Tem água para lavar o dedo, tem esparadrapo para botar. Foi o dedo que cortou, um dedinho que cortou, não perdeu o dedo, que há sempre coisas muito maiores, que a gente sempre pense nisso, poderia ser pior, poderia ser um sofrimento mais prolongado, e eu estou podendo me refazer nesse momento. Então, que a gente entenda que estamos passando por provas, estamos num planeta de provas e expiações, eu tenho que expiar os erros que eu cometi em vidas passadas, e tenho que passar pelas provas, que a maioria delas eu escolhi, como está lá no Livro dos Espíritos. Tem um capítulo que fala a escolha das provas. Como lá não tem um véu cobrindo nada, é tudo muito às claras, o Espírito diz, eu vou reencarnar e eu quero passar por determinada prova. Quando chega aqui diz, eu não acredito que eu pedi essa prova. Lá era outra coisa, era o mundo da realidade. Aí ele pediu. Eu estou aqui, eu tenho que passar pelas provas. Agora, a doutrina espírita nos ensina a passar pelas provas de uma maneira racional, não é? Com inteligência, com conhecimento, com entendimento. Daí vem a resignação. E a prova fica mais branda, porque tem a esperança de que, passado aquele momento, eu vou passar por um momento melhor. Certo? Mais um pedacinho. Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando houver curado as chagas de vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Só vou ficar contente com o Senhor quando eu estiver muito alegre e feliz? Deus é meu amigo. Olha como eu digo, é um dia maravilhoso que eu estou tendo hoje. Não é? É isso que a gente, em geral, pensa, né? Que Deus está do meu lado. Deus está do meu lado, Ele está me ajudando. Mas na hora que eu estou sofrendo, Ele também está do meu lado. Mas é como o aluno que, para passar no vestibular, ele tem que fazer aquela prova enorme, ficar não sei quantas horas ali no calor, não é? Numa cadeira pequenininha, meu filho que é grandão, e dizia, minha cadeira não cabe as minhas pernas ali, e você tem que ficar 4, 5 horas fazendo aquela prova. É o momento para ter um futuro melhor. Ele quer fazer uma faculdade para ele ter um empreguinho melhor lá na frente. Então, tem que passar. É só uma comparação que a gente está fazendo, né? Para a gente ter momentos melhores, eu tenho que enfrentar com coragem aquele momento de sacrifício ali. Vós só reconhecereis o seu amor quando Ele houver adornado o vosso corpo de todas as glórias e lhe restituído o seu brilho e a sua brancura? Não pode ser assim, né? Eu só vou reconhecer o amor de Deus quando estiver tudo correndo bem, mas a gente sabe que nesse planeta não é assim, né? Nem tudo corre tão bem. Agora, quando as coisas estão correndo bem, vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus. Vamos valorizar aquele momento de alegria que nós estamos passando, né? Passamos por horas de alegria, de satisfação. Ao final do dia, agradecer a Deus. Agradecer por aqueles momentos, para que aqueles momentos nos fortaleçam para um próximo que não seja de tanta alegria.
Mas semana que vem a gente continua no item 19, a gente dá uma recordada desse início, porque ele é bem interessante, o mal e o remédio. O tamanho, o amargor do remédio tem que ser de acordo com o mal que a gente está passando, né? Quando é uma dorzinha de cabeça, a gente toma um remedinho e resolve. Mas quando é uma doença grave, o tratamento é mais doloroso. Tem que ser para ter um resultado mais eficaz, não é isso? Então vamos fazer a nossa prece para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Querido Jesus, nós só podemos agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita, pela oportunidade que temos de analisar o nosso Evangelho, de estudarmos as obras do nosso mestre Allan Kardec e de todos os outros espíritos com os quais nós estudamos aqui nesta casa de amor. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos a Emanuel, patrono do nosso curso. Agradecemos ao nosso querido amigo Altivo, amigo de todas as horas e de todos os momentos. Agradecemos ao espírito querido Baltazar, a todos os Antônio de Aquino, Dr. Herman. Dr. Herman é um espírito tão ligado aos nossos momentos de dor, de doença, que podemos contar com ele nas nossas horas difíceis. Agradecemos a toda a coluna de espíritos que aqui trabalha, incansavelmente. Nós temos a certeza absoluta pela nossa casa, pelo trabalho que aqui é realizado, pelo progresso que estamos conseguindo nos nossos estudos, nas nossas tarefas aqui na casa, pelo progresso que a casa está alcançando. Ela que é tão novinha, inaugurada há tão pouco tempo, mas já conseguimos muita coisa, Senhor. E é pela tua misericórdia. Por isso nós te agradecemos. Agradecemos a esses espíritos queridos. E agradecemos a Deus nosso Pai, por tudo quanto temos, por tudo quanto recebemos. E te pedimos, meu Pai, que tenhamos um final de domingo de muita paz, de muito equilíbrio, de muito raciocínio em prol do nosso bem-estar e do bem-estar dos nossos semelhantes. Que possamos voltar aos nossos pontos de origem, envolvidos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Então, querido Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos, e em nome de Deus, que nós pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudo na manhã de hoje. Graças a Deus.